Olá, aqui é a professora Renata de Química e eu vou estar fazendo com vocês uma revisão para a sua prova de recuperação do primeiro semestre. Eu separei em duas aulas. Essa primeira aula é só a teoria e a segunda aula a gente vai resolver juntos alguns exercícios. Então vamos começar aqui, Queria destacar os conteúdos que vão cair na sua prova. Vai cair cálculo de densidade, mistura homogênea e heterogênea, separação de misturas homogêneas e heterogêneas também, leis ponderais e semelhanças atômicas, que são os isótopos, isóbaros e isótomos. Para começar, eu queria falar sobre densidade. O que é a densidade? Ela é uma grandeza que vai expressar quanto que eu tenho de massa por unidade de volume. Você precisa ter cuidado com as unidades de medida, tá bom? No SI, que é o Sistema Internacional de Medidas, a gente usa quilograma por metro cúbico. Quilograma massa, metro cúbico volume, tá? Só que é muito comum a gente usar gramas por centímetros cúbicos. Beleza? Então, tá aqui a fórmula, densidade é igual a massa sobre volume, e aí dependendo do que ele tá te pedindo na questão, você precisa ajustar a unidade de medida. Coloquei aqui algumas conversões importantes para vocês. 1 quilo corresponde a 1.000 gramas, tá? Ou seja, para eu passar de quilo para gramas, eu multiplico por 1.000. Se eu quiser fazer o caminho de volta, eu divido por 1.000. Lembra lá da tabelinha de conversão de unidade, né? Quilograma, hectograma, decagrama e grama, tá? Então aqui, de quilograma para grama, eu estou andando 3 casas. Cada casa que eu ando é um zero, então eu multiplico por 1.000, tá? Então, 1 quilograma corresponde a 1.000 gramas. 1 corresponde a 1.000 gramas. Seguindo, aqui agora, eu tenho as unidades de volume. Elas são bem importantes também, tá? 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro, beleza? E 1 metro cúbico corresponde a 1.000 decímetros cúbicos. Ou seja, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Também você precisa lembrar daquela tabelinha, né? Metro cúbico, decímetro cúbico. Aqui agora está elevado ao cubo. Então, cada casa que você anda são 3 zeros, tá? Então, 1 metro cúbico são 1.000 decímetros cúbicos, beleza? Por esse motivo que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. E tem outra conversão aqui também que é importante, que é o litro para ml. 1 litro corresponde a 1.000 ml, tá? Mililitro, tá? Litro, mililitro, 1.000, beleza? Se quiser fazer o caminho de volta, você divide por 1.000, tá? Isso aqui vai ser bem útil quando vocês forem fazer os cálculos, né, para calcular a densidade e tiver que converter as unidades. Vamos falar aqui sobre o princípio de Arquimedes, né? Qual foi a ideia? O que Arquimedes descobriu? Eu vou começar te dando um exemplo aqui, que eu tenho um recipiente graduado, tá? Ele vai marcar o volume ali. Então, vamos supor que aqui, é 5, 10, 15, 20, 25 e 30, tá? E aí eu quero descobrir o volume dessa minha caneta aqui. Como que eu consigo descobrir o volume dessa caneta, tá? Porque, por exemplo, se eu quero descobrir o volume de uma esfera, eu uso a fórmula que você sabe da matemática do cálculo do volume da esfera. Se for um cubo, né, a gente usa A ao cubo, a aresta elevada ao cubo, paralelepípedo. Só que minha caneta, ela não é tão regular assim, né, para poder descobrir o volume dela. O que a gente faz? Olha só, enche de água o recipiente. Então, por exemplo, eu vou colocar ele na marca de 20 ml aqui. E eu vou colocar a caneta aqui dentro. Coloquei a minha caneta aqui, Ela é um pouquinho redondinha aqui. E aí, vai deslocar água. O volume de água passa a ser aqui, 30 ml. Quando eu coloco a caneta totalmente submersa, tá? A água vai deslocar. Então, essa quantidade de deslocamento da água corresponde ao volume da minha caneta. Ou seja, seria o quê? 30 ml menos 20
ml. É igual a 10 ml, tá? Isso daí é conhecido como princípio de Arquimedes, né? O que Arquimedes ele fez? Ele encheu uma banheira de água, ele conseguiu determinar o volume da coroa dele, do próprio corpo também, né? Ele encheu de água a banheira até ali a boca e colocou a coroa ali dentro. Então, o volume de água deslocado era o volume da coroa, tá? Por isso, essa imagem aí. Seguindo, trouxe um exemplozinho para a gente poder fazer cálculo de densidade. Ó, ele quer saber da gente qual é a densidade de uma chapa de 100 centímetros cúbicos de volume que tem massa de 20 quilogramas. Repara que as alternativas estão em gramas por centímetros cúbicos. Só que a massa que ele me deu aqui, ó, tá em quilogramas. Eu preciso passar para gramas. Quilograma para grama, a gente viu que multiplica por 1000. Então, 20 vezes 1000 vai dar o quê? 20.000 gramas, tá? Não esqueça que tem que multiplicar por 1000. Então, eu tenho 20.000 gramas dividido por 100 centímetros cúbicos, tá? O volume já tá em centímetros cúbicos, não precisa fazer nada com ele. O que a gente faz aqui agora? Ó, corta 2 zeros de cima com 2 de baixo, 200 dividido por 1, 200 gramas por centímetros cúbicos. Gabarito aí é a letra A. Vamos seguir? Se eu te perguntasse, o que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? É a mesma massa, não tem como, eles pesam a mesma coisa, a massa é igual, tá? Só que se eu mudar a pergunta, quem é mais denso, o algodão ou o chumbo? Olha aqui essa balança. A primeira balança, eu tenho 1 quilo de chumbo, tá? Pequenininho aqui, ó. E aqui eu tenho 1 quilo de algodão. A massa, ela é a mesma. Se a massa, ela é a mesma, o que muda entre eles? É o volume. Repara que o chumbo, ele ocupa um volume menor para a mesma massa do que o algodão. Então, qual que é a ideia aqui? Ó, densidade não é massa sobre volume? O volume que o chumbo ocupa não é menor, então ele é mais denso. Porque densidade e volume são grandezas inversamente proporcionais, tá? Conforme o volume for menor, a densidade ela é maior. Então eu posso dizer que quem é mais denso aqui é o chumbo, beleza? O chumbo, ele é mais denso, porque o volume que ele ocupa aí é menor quando comparado com o algodão para a mesma massa, beleza? Vamos seguir. Agora a gente vai falar sobre misturas, tá? Ó, tem 2 tipos de mistura, a homogênea e a heterogênea. O que vai diferenciar uma da outra é a quantidade de fase que nós temos, tá? Só que antes eu queria conceituar para você o que é mistura e o que é substância, porque na real mistura é a junção de 2 ou mais substâncias. Olha aqui, ó. O que é a substância então? É identificada por um conjunto de propriedades próprias. Não existe 2 substâncias que tenham entre si todas as propriedades extremamente iguais. Então, se eu falo da água, eu posso falar que ela tem temperatura de ebulição de 100 graus Celsius, temperatura de fusão de 0, ela tem a densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Então, o conjunto de propriedades físicas aí, tá, da água, fazem eu identificar quem é essa substância. E uma coisa importante também, que é um pouco redundante a gente falar substância pura, porque você já tem uma única substância ali, ela já tá pura, tá? Só que é muito difícil conseguir ter uma substância pura, tá? Porque as substâncias são extraídas de materiais da natureza. São extraídas de misturas, né? Então é difícil a gente conseguir obter uma substância extremamente pura assim, tá? E aí vamos seguir, que eu trouxe essas imagens aqui e eu queria a ajuda de vocês aí para poder dizer qual é a mistura homogênea e qual é a mistura heterogênea. Eu te falei que a mistura homogênea possui uma única fase. Já a mistura heterogênea, ela possui 2 ou mais fases. Não tem a ver com a quantidade de substâncias, tá? Repara aqui, ó, água e óleo. A gente tá observando 2 aspectos diferentes. Um aqui, ó, bem límpido, clarinho, e o outro amarelo. Então, eu classifico isso aqui como uma mistura heterogênea.
E tem quantos componentes, quantas substâncias aí? Duas, tá? Que é a água e o óleo. Próximo aqui, ó, água e álcool. Novamente eu tenho duas substâncias, porém não é uma mistura heterogênea, ela é homogênea. Em qualquer proporção que eu colocar água e álcool, eu vou observar apenas uma única fase, tá? Ela tem um aspecto uniforme. Próximo aqui, ó, areia, sal, água e óleo, tá? Mistura heterogênea. Só que observa aí, quantas fases nós temos? 3 fases, tá? Ela tem um aspecto multiforme, só que ela tem 3 fases. Por que ela tem 3 fases se ela tem 4 substâncias? Porque o sal tá misturado aqui, ó, com a água, tá? Essa parte aqui, ó, é sal mais água. Tá? Então, outra coisa importante, a quantidade de componente de substância não identifica a quantidade de fases, tá? Fases é aquilo que você vai observar do aspecto, beleza? Aspecto uniforme, mistura homogênea, tem uma única fase, tá? Aspecto multiforme pode ter 2 ou mais fases. Próximo aqui, ó, sal e açúcar. Por essa imagem, o sal e açúcar não consigo diferenciar, tá? É uma mistura o quê? Homogênea. Ah, professor, mas tem um açúcar demerara, a cor dele é diferente, né? Quando mistura com sal, beleza? Aí sim você classificaria como heterogêneo. Mas aqui, nessa imagem que eu trouxe, é homogêneo, tá? Tem a ver com o que você observa a olho nu. Só tem uma única fase. Seguindo, aí tá, né? Fase é a região do material que apresenta o mesmo aspecto. Por isso, a água com sal é uma única fase, ela tem o mesmo aspecto. Vamos aqui agora, então, conceituar, né? Mistura homogênea. Vamos anotar aqui, ó, uma fase visível a olho nu. Mistura heterogênea possui o quê? 2 ou mais fases, tá? Vamos seguir para falar sobre uma mistura um pouquinho diferente, que é o coloide. Coloide são aquelas misturas que aparentam ser homogêneas, mas na real elas são heterogêneas, tá? Coloquei aqui alguns exemplos: gelatina, a fumaça, o sangue, isso aqui é o sangue. São classificados como coloides. Eu não consigo visualizá-los como mistura heterogênea, e sim como homogênea. Só que se eu usar um aparelho de alta resolução, eu vou conseguir observar as partículas dispersas ali no dispersante, tornando aquela mistura heterogênea. Então não esqueçam, tá? Os coloides, eles só aparentam ser homogêneos, mas na real eles são heterogêneos. Seguindo, vamos falar agora um pouquinho sobre a separação de misturas heterogêneas. Depois a gente fala das homogêneas. Ó, tentei trazer aqui os mais importantes métodos que vocês precisam saber. Existem muitos outros, tá? Mas eu vou trazer os mais importantes. Primeiro aqui é a decantação. O que é a decantação, né? Ela é um processo que eu consigo separar líquidos que não se misturam e também um sólido que não se mistura a um líquido. Como exemplo aqui, ó, eu trouxe essa aparelhagem que eu chamo de funil de decantação, que eu tenho água e óleo, tá? Eu quero separar a água do óleo, aí eu uso essa aparelhagem aqui. Repara que ela tem uma torneirinha. Eu abro a torneirinha, vai começar a escoar a água. Quando o óleo quiser começar a descer ali, a gente fecha a torneirinha, troca o recipiente e coloca o óleo para descer. Dessa forma eu consigo separar os dois, tá? Também consigo separar, usando a decantação, a areia da água. Só que eu não consigo usar essa aparelhagem aqui. Porque imagina, né? A areia é sólido. Ela vai emperrar aqui, olha só, no meu aparelho, tá? Então, esse aparelho aqui a gente usa para separar líquidos, beleza? Líquidos immiscíveis, que não se misturam. Seguindo, filtração. O que é a filtração, tá? Eu vou separar um líquido de um sólido ou também partículas sólidas de gases, por exemplo, filtro de ar, né? Um aspirador de pó, ele tem um filtro lá, ele consegue separar sólido e passar só o ar. Mas a filtração, ela sempre vai conseguir segurar ali a substância sólida, beleza? Então, outro exemplo aqui, ó, água e areia, tá? Para eu separar água e areia,
né, de modo que eu tenha cada um no recipiente, eu posso usar um filtro, tá? Ele precisa ter uma porosidade ali adequada, tá? Para poder reter as partículas de areia e descer só o meu líquido, tá? No caso, só a água. Seguindo, eu tenho a centrifugação. A centrifugação é um método para acelerar a decantação acontecer ou para fazer a decantação acontecer se ela não acontece de forma natural, como por exemplo, colóides, tá? Eu preciso usar uma ultracentrífuga para poder fazer com que ocorra a decantação. Então essa imagem aqui, ó, do sangue, tá? Eu falei que o sangue é um colóide. Eu preciso usar uma ultracentrífuga para conseguir separar os componentes. É o plasma, glóbulos brancos e as plaquetas. E, por fim, ali a última fase são os glóbulos vermelhos, tá? Então, a decantação nada mais é do que uma decantação acelerada. Eu preciso usar uma máquina para isso, né? A força centrípeta ali para ela poder acontecer. Seguindo, tem a separação magnética. Para eu usar a separação magnética, um dos componentes da mistura precisa ter propriedades magnéticas. Ele precisa ser atraído por um ímã. Então, como exemplo, eu tenho o ferro e o enxofre. O ferro eu consigo atrair ele usando um ímã, já o enxofre não. E dessa forma eu consigo separar o ferro do enxofre. Próximo aí é a tamização, também chamado de peneiração. Tá? Dá pra gente usar pra separar a areia fina de pedrinha, tá? Usando a peneira. Em casa também, né? A gente usa bastante peneira pra coar um suco, por exemplo, né? Enfim, próximo método aqui é a catação. O que é a catação? É um método rudimentar que a gente usa as mãos ou uma pinça para separar os componentes aí da minha mistura. Coloquei a imagem, né, de catar feijão, tá? A gente usa as mãos para separar as pedrinhas que muitas vezes vêm no feijão. Próximo, ventilação. Exemplo, o amendoim e a casca do próprio amendoim. A gente usa uma corrente de ar que aí vai levar a casca de amendoim, ficando só o próprio amendoim. Próximo, levigação. O que é a levigação? Preciso ter uma corrente de água, tá? Antes era de ar, né? A ventilação. A levigação é uma corrente de água. É muito usado em garimpo de ouro, que a gente consegue separar o ouro, né? Ele fica ali na nossa baita e aquilo que tá em pó vai ser arrastado pela água, que são as impurezas. Dissolução fracionada. Ó, imaginem que a gente tem uma mistura de areia e sal. Como que a gente vai conseguir separar esses dois sólidos que têm grãos tão pequenininhos, né? Partículas pequenas aí. O que eu vou fazer? Dissolução fracionada. Eu vou dissolver uma parte, uma fração aí. Que no caso, eu posso colocar água, que aí o sal dissolve na água e a areia não. Então, olha aqui. Sal mais areia. Coloquei água, dissolução fracionada. Vai ficar aqui embaixo a areia, porque ela é mais densa. E em cima fica a água com sal. Eu vou lá, filtro. Tô usando outro método aqui já. Eu filtro, a areia fica retida no filtro e passa só o sal e a água, tá? E para eu poder separar a água do sal, que agora isso aqui é uma mistura homogênea, eu preciso usar um outro método, que no caso eu sugeri aqui, ó, a vaporização. Então agora a gente vai entrar nos métodos de separação de misturas homogêneas, tá? O primeiro deles é a evaporação e a cristalização. É muito utilizado para separar o sal da água do mar lá nas salinas, né? A gente coloca a água para evaporar, fica só o sal, beleza? Que é o que eu vou fazer aqui, ó, para finalizar a separação do sal com a areia. Próximo método aqui agora, eu vou falar de dois juntos, tá? Pra gente poder fechar, que é a destilação simples e a destilação fracionada. Qual que é a diferença da simples para a fracionada? Porque assim, ambos vão separar as substâncias de uma mistura pelo ponto de ebulição delas. Então, olha aqui, ó, esse aqui é o aparelho que a gente usa, a aparelhagem, para fazer uma destilação simples. Essa daqui é a aparelhagem para destilação fracionada, tá? O que basicamente diferencia uma da outra é essa coluna de fracionamento aqui, tá? Então, seria basicamente o seguinte, ó. Vou colocar a minha mistura dentro desse balão aqui e vou começar a aquecer.
Quando começar a aquecer, aquela substância que tem a temperatura de ebulição menor, ela vai entrar em ebulição primeiro. E aí, vai começar a entrar aqui no meu condensador. O meu condensador, ele vai esfriar, né? Ele vai resfriar aí esse vapor que passou pelo meu condensador, para ele poder voltar a virar o quê? Líquido aqui. Dessa forma eu consigo separar, tá? Tanto a simples quanto a fracionada funciona assim. A gente vai aquecer, uma das substâncias entra em ebulição primeiro, passa pelo condensador, ela é resfriada para virar líquido novamente. Qual que é a diferença, então, da simples para a fracionada? A simples é quando eu tenho uma grande diferença na temperatura de ebulição. Já a fracionada é quando eu tenho substâncias ali na mistura que tem temperatura de ebulição muito próximas, tá? Então, por exemplo, álcool e água, né? A temperatura de ebulição da água é em torno de 100 graus Celsius. Do álcool é em torno de 78 graus Celsius. É uma temperatura relativamente próxima, né? Então, o melhor método aí é utilizar a destilação fracionada, tá? Porque aí eu tenho a minha coluna de fracionamento, o que torna mais difícil do vapor conseguir subir, tá? A destilação fracionada, ela é muito usada para separar os componentes do petróleo. Então, olha aqui, ó. Gás de petróleo, temperatura de ebulição é menor do que 25 graus Celsius. Gasolina fica entre 25 e 60. São valores muito próximos, pertinho um do outro. Então, o melhor método aí é usar a destilação fracionada. Seguindo agora para leis ponderais, tá? Eu queria destacar duas leis ponderais com vocês, tá? Que é a de Lavoisier e a de Proust. Lavoisier primeiro, ó, lembra lá, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então não tem como eu ter uma reação química que eu tenha inicialmente 100 gramas de reagentes e no final eu tenha só 80 gramas de produto. Cadê as outras 20 gramas, né? A massa precisa se conservar. Para eu observar a massa se conservando, o sistema precisa estar fechado. Por quê? Porque se o sistema não está fechado, acaba que eu posso produzir gases numa reação, e aí esse gás vai para a atmosfera, eu não consigo conservar a massa dele ali, porque o gás vai sair, e também existem reações em que o gás ele vai ser incorporado à minha reação, como por exemplo aqui, ó, a formação da ferrugem. Eu tenho ferro reagindo com gás oxigênio, formando o óxido de ferro. O que vai acontecer? O oxigênio vai ser incorporado ao ferro. E aí, por isso que me dá aquela impressão de que a massa fica maior. Só que ela não fica maior, ela se conserva. O que aconteceu foi que o oxigênio participou da minha reação. Beleza? Então, não esqueçam. O somatório da massa das substâncias reagentes tem que ser igual ao somatório da massa das substâncias do produto, segundo a lei de Lavoisier da conservação da massa. Próxima aqui é a lei de Proust. Tá? A lei de Proust fala sobre as proporções constantes. Então, olha aqui, eu tenho meu primeiro experimento, que é gás hidrogênio reagindo com gás oxigênio, formando água, tá? Repara que, olha só, massa, vou colocar aqui, ó, massa de hidrogênio, massa de oxigênio. Qual que é a proporção aqui, ó? É 2 para 16, tá? Se eu for simplificar, dividir em cima e embaixo por 2, fica 1 sobre 8. Então, olha só, a cada 1 grama de hidrogênio é necessário que se tenha 8 gramas de oxigênio. Essa é a proporção que tem que ser mantida na minha reação. E aí, se eu dobrar a quantidade de hidrogênio, eu preciso dobrar a de oxigênio também, tá? Consequentemente, a de água também acompanha a mesma ideia. Então, olha aqui, ó, 10 para 80. 10 para 80 é 1 para 8. 16 para 128 é 1 para 8 também, se eu fosse simplificar aí. Então, repara aqui, ó. A massa de hidrogênio aqui, ó, eu multipliquei ela por 5. Consequentemente, a massa de oxigênio também tem que ser multiplicada por 5, tem que manter a mesma proporção. A de água também vai ser multiplicada por 5, tá? Era 1 para 8, então se eu tenho 10, eu tenho que ter 80. Fechou? Vamos agora falar sobre semelhanças atômicas, tá? Ó, queria só relembrar vocês algumas coisas aqui, que é o seguinte: o meu átomo, ele é constituído por 3 partículas aí principais, né? Que são prótons, nêutrons e elétrons. Essa tabelinha aqui, eu coloquei qual é a massa do próton,
1. Qual é a massa relativa do nêutron e a do elétron? A do elétron é 1 dividido por 1836. Isso daqui a gente vai considerar como zero, tá? Então, a massa relativa do elétron é zero. A carga, próton mais 1, nêutron 0, elétron menos 1, beleza? Então, se o meu átomo tiver nêutron, a quantidade de partículas positivas tem que ser igual à quantidade de partículas negativas. Não esqueça disso. Outros conceitos importantes, número atômico, tá? O que é o número atômico? Ele é aquilo que identifica o meu átomo, tá? Ele é o número de prótons, tá? Então, cada elemento químico, ele possui um número de prótons diferente do outro elemento químico, tá? É isso que vai caracterizar ele. O número atômico é igual ao número de prótons, não esqueça. Se eu quiser calcular a massa de um átomo, é só eu somar as partículas que tem lá, né? Que é prótons, elétrons e nêutrons. Só que a massa do elétron é zero, como eu mostrei para vocês anteriormente. Então, eu consigo calcular a massa, que eu uso o símbolozinho A, fazendo o quê? Prótons mais nêutrons, tá? Não esqueça disso também. Consequentemente, ó, se a massa ela é prótons mais nêutrons, se eu quiser calcular o número de nêutrons, é só eu fazer quem? A massa menos o número de prótons. Outra coisa importante é sobre a representação. Vai vir assim, vai vir o símbolo do elemento, coloquei um elemento X aqui, aqui em cima vai ter a massa dele, e aqui embaixo vai ter o número atômico, que é o número de prótons, tá? Então, se ele te pedir na questão, calcule o número de nêutrons, você faz o de cima, que é a massa, menos o de baixo, que é o número de prótons, beleza? E tem que lembrar, se ele também te pedir o número de elétrons, se não tiver carga, se ele tiver neutro, o número de prótons é igual ao de elétrons. Vamos agora falar de fato sobre as semelhanças atômicas. O primeiro que eu tenho aqui são os isótopos, né? O que são os isótopos? São átomos que possuem o mesmo número de prótons, que é um número atômico, e diferente número de massa. Consequentemente, também vai ser diferente o número de nêutrons. Então, como exemplo de isótopos, eu vou colocar aqui, olha só, carbono, 6, 6 e 6. O que vai diferenciar um do outro vai ser a massa. Esse aqui vai ter massa 12, esse 13 e esse 14, tá? Consequentemente, o de nêutrons também vai ser diferente. Um outro exemplo, hidrogênio. Ó, hidrogênio de massa 1, hidrogênio de massa 2 e hidrogênio de massa 3. Eles são isótopos, tá? São átomos do mesmo elemento químico. Próximo aqui, ó, isóbaros. O que são os isóbaros? São átomos que possuem o mesmo número de massa, tá? Porém, eles são átomos de elementos químicos diferentes. Então, eu vou colocar aqui como exemplo, ó, carbono e nitrogênio, tá? Carbono de massa 14 e nitrogênio de massa 14. Eles são átomos de elementos químicos diferentes. Tem 6 prótons, o carbono, e o nitrogênio tem 7. Beleza? Próximo aqui, ó, são os isótonos. Quem são os isótonos? São átomos que possuem o mesmo número de nêutrons. O que vai ser diferente deles vai ser o número atômico e o número de massa, tá? Então, eu vou colocar como exemplo aqui, ó, o hélio, massa 4, número atômico 2, e o hidrogênio, massa 3, número atômico 1. Me ajuda a calcular aqui, ó. Como é que eu vou calcular o número de nêutrons do hélio? É só eu fazer 4 menos 2. N, então, é igual a 2. Já o hidrogênio vai ficar o quê? 3 menos 1. N é igual a 2. Opa, número de nêutrons é igual. Eles são isótonos. E aí eu queria te dar uma dica para a gente poder encerrar a aula, que é o seguinte, ó. Iso vem de igual. Aí você vai lembrar do N aqui, ó, nêutrons. Mesmo número de nêutrons, isótonos. Os isóbaros, iso vem de igual, e aí tem o azinho que você vai lembrar da massa. Isótopos, o iso vem de igual, e o P aqui vai te lembrar de prótons. Mesmo número de prótons, que é um número atômico, né? Até coloquei aqui, ó, o Z, para você lembrar que Z é igual a P. Eles são iguais, os prótons são iguais, tá bom? Gente, vou encerrar aqui a aula. Próxima aula é aula de exercícios. A gente se vê. Tchau, bons estudos.